o Rafa, do American Bully House, perguntou o seguinte: quais são os exames que o padreador deveria passar para ser credenciado no mercado como padreador, né? Algo que a gente já estava falando, mas o que você indica de exames para os machos, e que a gente até está falando que da possibilidade das certificadoras passarem a exigir esses exames? Bom, depende muito da raça, né? Então, cada raça tem os seus problemas específicos e teria as suas exigências. Mas existem alguns exames que são feitos para grupos, né, raciais, ou para a maior parte das raças. Então, assim, inicialmente, o animal, eles são avaliados 5 pontos. Ele tem que respirar normalmente. Então, eles fazem o que a gente chama de teste de caminhada, que qualquer um pode fazer em casa. Que é pegar esse animal, caminhar, não é correr, tá, gente? É caminhar com esse animal por 6 minutos e ver se esse animal não pode ter a respiração chamada com estertor, né? Então, o que é um estertor de respiração num bulldog, num braquicefálico? Ele vai ficar ofegante, mas ele não vai começar a fazer aquela respiração com muito barulho. Não. Ele vai ficar ofegante como um outro cachorro. Ele não pode ter estertor. O animal não pode ter excesso de pele. Ele não pode ter alteração de conformação de estrutura, membros, cotovelo aberto, jarrete de vaca. Então, ele tem que ter uma conformação estrutural, assim, harmoniosa, vamos dizer, tá? E aí, alguns exames que são feitos, o exame do Boas, tá? Gente, é um exame tão simples, onde se avalia o comprimento do focinho e do crânio, compara para ver isso daí. Algumas questões oftálmicas que são comprometidas nos braquicefálicos e algumas medidas corporais. Coloca tudo isso numa tabelinha que eles já fizeram, tá tudo pronto, e aí ele vai te dar se esse cachorro pode reproduzir, e se pode, como que você vai comparar o da mãe e da fêmea para selecionar os cruzamentos. Sabe esses quadrinhos coloridos, que aí aparecem lá os quadradinhos verde, vermelho, amarelo? Desse jeito, a bobeira de ser feito. Os exames de displasia coxo-femoral e cotovelo, né, displasia de cotovelo, e luxação de patela. São radiografias que são feitas, assim, na maior parte das raças. E eu também tinha na cabeça que displasia coxo-femoral era só em raça grande. Gente, raça pequena, a incidência é muito alta. Só que como eles não têm peso, eles não mancam. Eles não têm sinal clínico. Então, também tem que ser feito em 90% das raças. E aí, os exames genéticos de DNA, na verdade, assim, quando a gente busca nos laboratórios, tem uma lista gigante de exame de DNA que tem que ser feito por raça. Lá fora, os Kenners já fizeram a pesquisa do que acontece mesmo na raça. Quais são os problemas genéticos que são frequentes? Não os que podem acontecer, o que acontece. Então, assim, reduziu. Tem raça que nem tem exame de DNA, e algumas raças têm 1, 2 exames de DNA que tem que ser feitos. Então, a maior parte dos exames constam principalmente dessa questão do BOAS, para os braquicefálicos, e das displasias, tá? E aí, os outros exames muito específicos são mais coisas de raça, né? Por exemplo, o Cavalier tem uma batelada de exame neurológico, tá? Então, aí depende muito da raça. Mas no American Bully, se a gente for falar da raça, são essas avaliações de conformação, que estão de chorar, síndrome aérea dos braquicefálicos, essa avaliação do BOAS, e as três questões articulares: displasia coxo-femoral, joelho e cotovelo. E a parte cardiológica, doutora? Aí tem a cardiológica. Cardiológica teria que ser feita também no American Bully, tá? A frequência de problemas cardíacos é muito grande. É feito um ecocardiograma antes dos 2 anos de vida desse animal, para poder ver se esse animal tem alguma alteração de válvula, se vai reproduzir, para poder reproduzir ou não, tá? É indicado em muitas raças. No American Bully também teria que ser exigido a parte de ecocardiograma. Existe um exame oftalmológico também que é feito, que é uma avaliação geral oftalmológica, tá? Para ver se esse animal vai precisar de exame genético para oftalmo ou não. Eu não vejo necessidade no American Bully de fazer, não, tá? Porque os problemas oftálmicos que a gente tem na raça são de conformação, não são genéticos, como a gente vê glaucoma, algumas coisas assim, né? É mais uma questão das pregas, do focinho muito chato, do entrópio e tudo mais. Então, não seria necessário, mas o ecocardiograma, sim. E outra coisa também, é um ultrassom para ver rins, para avaliar principalmente displasia renal, tá? Então, seria um ecocardiograma e um ultrassom para ver a função renal. Lembrando que tudo isso é feito uma vez.
Sim, é como se fosse um credenciamento. Então, assim, e mais uma vez, as pessoas não entendem isso, que se isso passar a ser rotina, vai aumentar volume, aumentando volume, baixa preço. Né? Porque o pessoal questiona, vai ficar caro? Vai ficar caro porque quase ninguém faz. Então, como é feito muito pouco, o preço acaba sendo mais alto. Se todo mundo começar a fazer, como qualquer outra coisa, o preço vai acabar tornando mais acessível.